Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Boa tarde ou boa noite. Essa é mais uma aula gravada do conteúdo do nono ano. E nono ano nós já estamos estudando a Velha República, também chamada de República das Oligarquias, que significa governo de poucos e para poucos, que também chamada de, República do Café com Leite, ou seja, a alternância no poder de dois estados, de dois partidos, o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. Esses dois fizeram um acordo, se aproveitando da força econômica que era gigantesca durante todo o século XIX, e a tradução dessa força econômica vai ser na política, com os dois partidos se alternando no poder. E aí temos que destacar com isso o seguinte aspecto. Para alguns historiadores, a República do Café com Leite sem açúcar. Significa dizer que o Nordeste, o grande durante séculos anteriores, não é? Século XVI, século XVII, século XVIII, a grande força econômica através da plantação, da produção, da exportação de cana-de-açúcar, do açúcar, vai entrar em declínio com a formação dessa chamada República do Café com Leite. Vai entrar em declínio por quê? Porque o café toma o posto da cana-de-açúcar. É o ciclo do café. O Brasil, durante sua história, vai vivenciar vários ciclos. O ciclo do pau-brasil, o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo da pecuária, o ciclo do ouro, da prata, da borracha e o ciclo do café, nesse finalzinho aí do século XIX até as primeiras décadas do século XX. É instalada a República, presta bem atenção nessa introdução, é instalada a República. A República não vai ser bem vista por todos, não vai ser aceita por todos, principalmente pelos mais pobres, principalmente pelo povo nordestino, que se via desprestigiado. E aquelas comunidades, aquelas pessoas que viviam ainda sob uma dificuldade estrutural, socioeconômica muito grande, com a chegada da República, não viu essa mudança surgir, aparecer, não havia mudança. Ou seja, o processo de miserabilidade social e econômica do Nordeste, com a chegada da República, aumentou. Isso vai fazer com que a população fique insatisfeita. Diante de tal insatisfação, surgem líderes no Brasil que levantam a bandeira de serem solução para esse problema socioeconômico, para esse caos social. A partir disso vai surgir um movimento chamado messianismo. Eu, desde sempre, fico preocupado para que você entenda aquilo que eu estou dizendo. E história, os fatos históricos, vez por outra, aparecem em termos diferentes que você não vê no seu cotidiano. E esse termo que você não vê no seu cotidiano é o messianismo. Esse ismo aí significa o quê? Significa a defesa de uma corrente, a corrente política, uma corrente política que defende alguma coisa. O messianismo é uma situação que surge dentro da Igreja Católica, que aquelas pessoas se auto-intitulam como sendo a solução
para todos os problemas. São os salvadores. Messias tem essa conotação de ser um salvador, um Messias. Aquele que vai trazer as boas novas. Jesus Cristo foi que fez isso. No entanto, eu não vou enveredar por essa questão teológica. Estou fazendo abordagem de um tema que vai surgir para atender às necessidades das populações do norte e do nordeste que estavam sofrendo muito com o problema de seca, de falta de estrutura, de problema socioeconômico muito grave, a miserabilidade mesmo. Deu para entender? Dito isto, então havia uma situação favorável para o surgimento desse messianismo, desse líder que pudesse ser o salvador e apontar um trajeto, uma rota, um norte de solução de coisas boas. E no Nordeste brasileiro apareceu um Messias, um projeto messiânico, um líder que não tem nada com a composição teológica, a vida de ser santo, ser salvador, não. Mas tem uma composição de ser um líder que vai procurar e vai conseguir mudar a vida de muitos nordestinos, especificamente de sertanejos. O nome desse cidadão é Antônio Maciel, também conhecido como Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro começou a pregar o catolicismo enraizado, tradicional, pelo interior do Nordeste e conseguiu com isso vários adeptos. E esse discurso de Antônio Conselheiro era criticando a chegada da República. Inclusive, há indícios de que ele chamava a República de anticristo. Tal era a sua visão, não é, que ele tinha para com a República. Então, ele vai começar a vagar pelo Nordeste, andar pelo Nordeste, pregando esse catolicismo bem tradicional. O número de pessoas que eram seus simpatizantes, adeptos das suas ideias, que concordavam com as suas ideias, começa a crescer. E ele vê a necessidade dele se instalar numa região. E ele se instala numa região no sertão da Bahia, em uma antiga fazenda que possuía o nome de Canudos. E ele se instala nessa fazenda. Ali tem um solo que não é muito propício para a agricultura, mas o comércio começa a crescer, o número de pessoas começa a aumentar. Vários sertanejos procuravam a localidade de Canudos para ir morar lá, porque ali tinha uma organização autônoma, era uma comunidade que cresceu e conseguia autonomia. A comunidade cresceu tanto que chegou a ter 15 mil pessoas, segundo os historiadores, mais ou menos 15 mil pessoas. Daí você percebe como cresceu essa comunidade, como o movimento messiânico contra a República cresce. E nessa mesma região de Canudos, que eu falei agora há pouco, existia o rio Vaza Barris. E esse rio também vai colaborar para o desenvolvimento da região, não é? E esse movimento de Canudos, essa comunidade autônoma, começa a ser temida, inicialmente pelo governo da Bahia, depois pelo governo federal, enviando tropas para destruir Canudos. Tá bom? Feito essa introdução, fiz essa introdução, agora nós vamos adentrar ao conteúdo propriamente dito. Para isso, convido os queridos
para abrirem um livro na página 115. Vá lá, vou dar alguns segundinhos lá. Estou falando para você ir lá pegar o livro. Tirar da prateleira. Vamos lá. Pois bem, 115 tem um subtítulo aí: A Guerra de Canudos. Foi um movimento de caráter político, religioso e social, que teve como seu principal líder Antônio Conselheiro, que criou uma comunidade em Canudos, no interior do estado da Bahia, onde o trabalho e a produção seriam coletivos, assim como o consumo. Também organizariam uma educação bastante religiosa, pregando as ideias de Jesus Cristo. Mas o movimento foi combatido pelo governo federal, por meio dos militares e pela Igreja Católica, sendo o seu líder acusado de falso profeta e inimigo do Brasil por querer uma região independente do país. Esse conflito durou entre 1896 e 1897. Antônio Conselheiro, cearense de nascimento, inicialmente não tinha a intenção de lutar contra a pobreza e a fome que o povo passava. Estava vivendo em fuga, não é? E tornou-se religioso, bastante religioso ainda em 1874. Passou a peregrinar pelo Nordeste, principalmente no sertão, onde a pobreza do povo era ainda maior. Estados como Sergipe, Bahia, Pernambuco, Paraíba e Ceará receberam a visita do então chamado profeta. Em suas pregações afirmava que Deus tinha ordenado que formasse uma comunidade onde todos teriam direito a tudo e deveriam seguir a liderança do beato Antônio Conselheiro.